Bom dia a todos. Ainda dá tempo de conferir a edição deste ano do Salão Internacional de Proteína Animal. Hoje é o último dia do evento, que é um dos mais relevantes do setor de frigoríficos. Mais de 100 marcas brasileiras estão presentes entre empresas e cooperativas produtoras e exportadoras de aves, suínos, bovinos, ovos e peixes. A repórter Renata Afonso traz para a gente todos os detalhes agora, ao vivo. Bom dia, Renata. Bom dia, Fábio. O movimento ainda não começou, daqui a pouco as pessoas começam a chegar para mais um dia e último dia de Ciaves 2024 aqui na Zona Norte de São Paulo. Você falou das empresas, tem muita startup também, são pelo menos 21 startups que estão participando aqui do Ciaves 2024. Algumas têm palestra, que é o caso aqui do José Rodolfo Cioca, que é diretor executivo do Produtor do Bem. Obrigada pela participação, bom dia. É uma startup também de bem-estar animal, é isso? Exato, é uma startup, a Produtor do Bem é uma startup de certificação em bem-estar animal e outras práticas sustentáveis. A proposta é justamente trazer a importância do bem-estar animal e correlacionar isso como um indicador dentro da sustentabilidade. E ontem você deu uma palestra sobre isso, falando sobre bem-estar animal, né? Quais foram os principais pontos colocados? Bom, a palestra foi justamente sobre os avanços do bem-estar animal no Brasil. Acho que o Brasil ele é um país que tem grandes oportunidades nesse sentido, é um protagonista e precisa buscar essa liderança. E a gente tem visto aí muitas iniciativas como avanços no âmbito regulatório. O próprio Ministério da Agricultura teve um avanço em termos de normas que foram atualizadas. A gente tem a 113 de suínos, que foi um marco histórico, além de outras normas, e também avanços importantíssimos no âmbito corporativo. Então, quanto essas empresas têm buscado evoluir e implementar as boas práticas de produção e comunicar melhor, não só o consumidor, mas principalmente os investidores sobre esses avanços. É porque tem a ver com o que o ministro falou no primeiro dia do Ciaves sobre essa coparticipação de responsabilidade de todos, na iniciativa privada e poder público. Essa norma que você falou que o Ministério mudou em relação aos suínos, o que foi? A norma trouxe, na verdade, estabeleceu alguns parâmetros em relação a bem-estar de suínos, especificamente da espécie. Então, trouxe aí um arcabouço de requisitos, de argumentos que melhorariam o bem-estar. A questão das gaiolas, a questão de tempo de maternidade. Então, são várias questões que foram melhorando na cadeia, que agora a cadeia vai trazer uma adaptação a essas legislações que acabam tendo uma semelhança, uma equivalência com outros países que, inclusive, o Brasil está buscando aí aumentar os seus negócios, né? Então isso ajuda muito as empresas, não só no mercado local em relação ao bem-estar, mas principalmente atingir mercados que são importantes para o Brasil. E a indústria, ela participa mais por quê? Porque a indústria, ela também enxergou isso, que é importante seguir a legislação e está de acordo com o que o mercado internacional quer, né? Exato. Hoje a gente tem visto uma atualização de exigências frente ao mercado muito incentivada pelo próprio consumidor, e quando a gente fala mercado, são muitos mercados também do norte global, mas o Brasil ele precisa sair daquele status de reativo e passivo e sempre estar buscando atender a legislações que às vezes nem se aplicam ao Brasil, e começar a se empoderar. E esse é um dos grandes motivos pelo qual eu trouxe na palestra a importância do Brasil se empoderar e ser mais proativo e colaborativo perante em toda a cadeia para poder então prospectar isso ao mercado internacional. Porque senão não tem mercado também, né, se não ceder. Exato. Então, claro que o ceder ele é uma coisa importante, é uma negociação. Mas o que a gente mais precisa, e tem oportunidade do Brasil, é uma referência em várias questões. Temos corpo técnico, mas temos um sistema de produção diferente de Europa, diferente dos Estados Unidos, que a gente precisa mostrar que a gente sabe produzir bem, a gente produz com sustentabilidade, só que muitas vezes a gente acaba não vendendo como deveria essas questões. Então, a própria palestra trouxe esse relato sobre a importância de avançarmos nisso, e uma das iniciativas acabou sendo a criação do COBEA, que é uma colaboração brasileira de bem-estar animal. Quando a gente fala de bem-estar animal, o que hoje em dia significa exatamente? Bom, bem-estar animal, na verdade, são os atributos que o animal tem na sua vida e na sua morte, o equilíbrio físico e mental desse animal para que ele tenha uma boa vida e também uma boa morte. Porque a boa morte, por mais que a gente
não queira tratar do assunto, é um ponto importante que a gente consegue garantir o mínimo de bem-estar nesse momento. E tem também, a gente vê em várias produções, tem a questão também, durante a vida, o animal ter alimento, ter água suficiente, não passar tanto calor, isso também tem a ver, né? Com certeza. Acho que o bem-estar animal ele vai muito além disso. Hoje ele entra dentro de um conceito que nós chamamos de conceito de 5 domínios, que é uma boa saúde, uma boa alimentação, um bom estado físico e mental. Então, tudo isso envolve, a gente precisa trabalhar todos esses domínios que entram um pouco das 5 liberdades que a gente já conhece, para poder garantir um mínimo de bem-estar. E quando a gente trata dessas questões, hoje a gente já tem que trazer o conceito de uma forma mais ampla, que é o conceito de uma saúde e um bem-estar, de saúde única e um bem-estar, que é justamente o quanto esse animal, tendo uma vida boa, sendo bem tratado, isso influencia inclusive na redução de uso de antimicrobianos, na redução do estresse crônico desses animais. Então isso acaba tendo uma interferência muito grande nesse sentido. E produtivamente isso acaba sendo refletido também, economicamente, etc. Exatamente, porque o animal se sente melhor, produz mais, né? Com certeza. Então, o animal que ele tem um bem-estar atendido, ele traz resultados zootécnicos e econômicos muito bom. Isso acaba sendo um ponto importante. Não, pode, fica à vontade. Pode terminar. E acho que isso é o que o COBEA busca, trazer esse diálogo de uma maneira mais unificada e um entendimento melhor por toda a cadeia da indústria, né? Eu ia emendar com a pergunta que você falou, que você é uma empresa de certificação. O produtor percebeu isso, assim, de que ele precisa ter bem-estar animal, precisa investir nisso para ter o retorno financeiro? Ou aumentou o nível de certificação, o número de certificação? Isso, a certificação, eu diria que não é um investimento que o produtor faz, mas não tem custo, porque o que acontece? Quando ele investe em boas práticas, o retorno financeiro disso acaba sendo muito importante. E aí a certificação é uma forma de garantir que toda aquela implementação, todas aquelas boas práticas que ele vem adotando, isso seja comunicado ao consumidor e também, principalmente, aos clientes, né? Então, quando você tem uma certificação brasileira, que é o caso da Produtor do Bem, que trabalha justamente uma certificação em níveis, onde a gente sabe que a mudança ela não acontece da noite para o dia, e tem produtores que já implementaram uma boa parte, mas não estão no ideal. Mas a gente precisa reconhecer esses produtores, por isso que a Produtor do Bem trabalha em 3 níveis diferentes de certificação em bem-estar. E o passo para ter uma certificação, qual é o processo? O processo é acionar a certificadora, então no caso a Produtor do Bem tem no nosso site, produtordobem.com.br, solicitar a requisição da certificação. E quando a gente fala produtor, não é necessariamente o produtor primário, pode ser uma empresa de alimentos que quer fornecer isso, pode ser um varejista que tem interesse em comunicar dos seus fornecedores. Então a certificação ela tem esse rol mais amplo. Então entra no nosso site, solicita justamente a certificação e toda a equipe acaba dando todo o processo aí de análise dos dados, então agendar auditorias, etc. Então isso acaba sendo um processo. E depois que da auditoria, que a certificação é emitida, tem uma fiscalização pós ou não? Como é que funciona? Por quanto tempo o produtor, eu vou falar mais de produtor por causa do público, mas o produtor tem mais certificação? Sim, o produtor ele tem o período de 1 ano, então a certificação ela é válida por 1 ano, após 1 ano é repetida uma auditoria para justamente garantir que aqueles processos estão sendo ainda implementados e aí que também haja uma melhoria contínua desses processos. Isso vai trazer um retorno para ele muito importante em comunicação e também garantia da implementação das boas práticas. E aquilo que a gente falou no início, que é um selo de garantia para o exterior, para o comprador estrangeiro também, né? Ganha um ponto a mais. É um selo de garantia para o mercado local, mas o selo ele precisa comunicar ao consumidor. Acho que esse é o desafio que as certificações hoje têm. A Produtor do Bem ela foi muito feliz em poder comunicar isso. A gente está comunicando isso em atributos que estão dentro do selo e isso torna muito mais claro. Então não há uma comunicação em uma língua estrangeira ou em um acronismo, e sim uma comunicação muito mais clara e assertiva para o consumidor, porque é quem vai decidir a compra daquele produto, né? Para o produtor isso é muito bom. Ótimo, obrigada pela participação. Fábio, eu volto com você. Tá aí, Renata, trazendo sempre as informações desse evento que mostra o quanto o produtor, né, e também os frigoríficos cumprem os rígidos protocolos sanitários e isso faz a diferença no nosso produto. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho por aí. Qualquer novidade, pode acionar a gente. Um abraço, Renata.